você, meu querido irmão, irmã, meus amigos, nossos queridos internautas em Jesus. Maravilhoso estarmos de volta em mais um programa pela Bíblia. Como é bom demais estarmos aqui pela graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, na força de Deus, no poder de Deus, no Espírito Santo do Senhor. Estamos de volta em mais um programa cheio de muitas coisas boas. E claro, vamos aprender um pouco mais do que realmente as Escrituras nos ensinam. É o programa Pela Bíblia, com perguntas e com respostas. E hoje vai ter mais uma pergunta muito interessante. Mas antes, eu quero falar com ele, nosso pastor, o nosso querido irmão, o ancião Edson Reis. Como que você está, meu irmão? Paz e a graça de Jesus, meu irmão. Olá, Mauro, tudo bem? Que bom estarmos juntos em mais um programa Pela Bíblia. Bom, como sempre, eu já estou do lado de cá, interessado em saber qual é a nossa pergunta de hoje. O que é que os nossos internautas trazem para nós, Mauro? Tá certo, meu irmão, é isso aí. Então vamos direto à pergunta. Essa é a pergunta feita, sabe por quê? Pelo Juninho. Oi, Juninho, tudo bom, meu querido irmão? Ele fala o seguinte, irmão Edson. Olá, irmão Edson Reis e Mauro Maier. Sou o Juninho, um seguidor do canal Pela Bíblia e o JWR. E gostaria de fazer uma pergunta, que é a seguinte. Lá vai a pergunta, irmão. Maria, mãe de Jesus, teve mais filhos, sim ou não? E ele agradece. E aí, Maria, mãe de Jesus, teve mais filhos? Será que ela teve? Será que ela não teve? Vamos saber agora, direto nas Escrituras, direto pela Bíblia. Vamos lá, meu irmão, explica pra gente, ancião Edson Reis. Bem, uma pergunta muito interessante, viu, Mauro? Porque, olha só, quando se trata de Maria, a mãe de Jesus, nós observamos, inclusive, um pouco de falta de conhecimento acerca desse assunto. Aliás, se nós observarmos bem, pouco ouvimos falar de Maria, até mesmo nas pregações, não é verdade? Mas a Bíblia mostra que Maria foi uma mulher cheia de graça. A Bíblia mostra que Maria foi uma mulher escolhida por Deus para dar à luz ao Salvador do mundo, corretamente chamada como Theotokos, mãe de Deus, em um dos concílios. Bom, o livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 34 até o 38, está escrito da seguinte maneira: E disse Maria ao anjo: Como se dará isso, pois não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este é o 6º mês, para que aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. E notamos ainda no versículo 38 a fala de Maria. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Olha que interessante. Nós observamos aqui que Maria, ela é visitada pelo anjo. O anjo diz que ela terá um filho e ela diz: mas eu nunca conheci varão. Ou seja, Maria nunca tinha tido relações sexuais com ninguém. Mas, conforme disse o anjo, ela seria concebida pelo Espírito Santo. Quando nós pegamos o livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 25, que também é muito interessante quando nós consideramos, está escrito assim, olha: E não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Veja, a Bíblia é clara em dizer que José não conheceu Maria
até que ela deu à luz o primogênito, que era Jesus. Essa palavra conhecer, ela tem a ideia, né, desde os tempos antigos, de manter relações sexuais. Nós observamos isso, por exemplo, quando a Bíblia diz, né, que Adão conheceu então a sua mulher, Caim conheceu então a sua mulher. Como o livro de Mateus é escrito em hebraico, nós temos então aqui a ideia clara, a mesma visão de que José não conheceu, não manteve relações com Maria, até que ela teve o seu primogênito, que era Jesus. Bom, então isso fica muito claro. Agora, quando nós caminhamos um pouco mais pela Bíblia, que deve ser o nosso objetivo aqui no nosso programa, andar pela Bíblia apenas, nós encontramos aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, versículos de 53 em diante, a seguinte fala: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio esta sabedoria e esta maravilha? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes veio, pois, tudo isso? Perceba que o texto é claro em apresentar para nós que Jesus tinha irmãos e irmãs. É interessante notarmos que, em algumas situações, aqueles que defendem que Maria morreu virgem vão dizer que a palavra irmãos aqui refere-se a primos. Mas o que dizer da distinção de irmãs? Então veja que, embora essas irmãs de Jesus não sejam nomeadas, nem se conheçam quantas eram, nós temos certeza que ele tinha suas irmãs e seus irmãos. Até porque, a julgar pela família judaica, não eram famílias pequenas, eram famílias que tinham muitos irmãos, eram famílias que tinham muitos filhos e filhas. Ué, nós pegamos, por exemplo, a família de Jacó. Jacó teve os 12 patriarcas, fora a filha de Diná. Então, isso era comum, tá ok? Quando Jesus Cristo vai morrer, é interessante, lá no livro de João, no capítulo 19, a gente percebe algo interessante, né? Percebemos que Maria estava presente ali. Nós percebemos que nessa ocasião, os irmãos de Jesus já haviam se convertido a Cristo. Maria estava presente no Pentecostes. Maria estava junto com a igreja. Maria era uma serva do Senhor, como ela própria se apresentou ao anjo. Portanto, embora Maria seja realmente agraciada, Maria mereça sim o nosso respeito, a nossa admiração, por que não? Afinal de contas, ela foi a mãe do Salvador. Ela tornou-se uma serva de Jesus, teve outros filhos, não deve ser adorada, deve ser respeitada como qualquer irmão em Cristo. E Jesus Cristo, conforme sabemos, teve outros irmãos, inclusive que a Bíblia os nomeia. Mauro, muito obrigado, Deus abençoe a você e a todos os nossos internautas e até o nosso próximo programa pela Bíblia. Olha só que curioso, hein? Que curioso! Quem diria? Tá aí, respondido direto pela Bíblia. E o mais importante de tudo, a resposta estava o tempo todo na Bíblia, gente. É por isso que esse programa está se tornando cada dia mais o programa Coração aqui na internet, né? O programa Coração aqui do YouTube. E você também pode participar. Se você tem uma dúvida, entre em contato com a gente. Tá vendo aqui, olha, @gmail.com.
predsonpelabiblia@gmail.com. Você pode participar mandando a sua pergunta, que o nosso querido professor Edson Reis, ele vai responder direto pela Bíblia. Como eu já falei antes, né? Sem bromação, sem enrolação. É direto naquilo que as Escrituras ensinam para nós. E também você vai nos acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos em todas elas, pelo Facebook, nós estamos também no Instagram, no LinkedIn, no Twitter. Estamos em todas as redes sociais para facilitar o acesso, para você conhecer muito mais do que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus está nos ensinando. Tá certo, gente? Então não esqueça também de fazer parte desse time de campeões em Cristo. Somos todos campeões em Cristo. Você se associando através da inscrição. Inscreva-se aqui no canal, olha. Coloca aqui, ó, inscrever, aperta ali inscrever, depois vai ali no sininho, aperta o pontinho todas, porque aí você recebe todas as notificações que a plataforma do YouTube envia para você. E o mais importante, quanto mais visualizações, quanto mais você compartilhar, quanto mais você curtir, muito mais vai crescer o canal. E isso faz com que muito mais pessoas em muitos lugares do mundo vão poder tomar conhecimento daquilo que realmente, vou repetir, aquilo que realmente as Escrituras têm para nos dizer. Tá certo, eu sou o Mauro Maier, estou dando tchau para vocês, mas estou cheio de esperança em nosso Senhor Jesus, que nós estejamos de volta no próximo programa. Queridos irmãos internautas em Cristo, um abraço para todos, um abraço, irmão Edson Reis, e até o próximo programa, gente!